Doutora Márcia, muito bem, quer dizer, muito mal. O Estadão não pode noticiar. Mas e o resto da imprensa? Por que o resto da imprensa... Quer dizer, claro, não cabe à senhora determinar isso, mas aí pensando alto, por que o resto da imprensa não se reúne? Porque é uma questão corporativa vital para a sobrevivência da instituição, não é? Por que o resto da imprensa não se reúne e lança o que eles tiverem de informações novas sobre o caso, porque eles não estão proibidos. Não estão impedidos. Essa decisão judicial atinge unicamente o Estado de São Paulo. Agora, por que os outros jornais não lançam essa matéria? Eu não sei. Não sei se eles não têm material para isso, se isso foi uma investigação a qual só o Estado de São Paulo se dedicou, né? Normalmente essas grandes matérias, um jornal se dedica e o outro depois é que vai atrás. Aí pode ser alguma coisa desse tipo. Mas judicialmente eles não estão impedidos. E eu acho que uma coisa que o Chico falou que é importante, esse trabalho dos advogados com os jornalistas, né, com os repórteres, é um trabalho importante porque equilibra a coisa. Não é porque eu acredito na liberdade de imprensa e defendo a liberdade de imprensa e acho que a censura tem que ser sempre uma censura posterior, no sentido de punir os excessos, que eu acho que os órgãos de imprensa não têm que ser extremamente cuidadosos com o que vão publicar. Porque naquele filme A Dúvida, tem uma cena em que o padre está falando para o sermão e ele diz que um pecador foi se confessar e o pecado que ele tinha cometido tinha sido difamar uma determinada pessoa e ele então perguntou para o padre o que ele poderia fazer. E aí o padre que o estava confessando disse: meu filho, o que você fez é mais ou menos como subir em cima de um telhado com um travesseiro de penas, arrebentar aquele travesseiro de penas e as penas todas voarem. A única coisa que você pode fazer para reparar o que você fez é catar todas as penas, o que é impossível. Então, realmente, depois que você ofende a honra de uma pessoa, você não cata todas as penas. Por isso é que os jornais têm que ter muita responsabilidade. E é o que a gente tem visto na grande imprensa brasileira, né? Raramente a gente vê erros e excessos neste sentido de ofender a honra indevidamente de uma pessoa. Aliás, quando você publica um fato verdadeiro, que ele é um fato negativo para alguém, você não está ofendendo a honra da pessoa. A pessoa que fez, ele que pode ter se ofendido quando praticou aquele ato negativo. A imprensa está só comentando. A imprensa ofende a honra de uma pessoa quando ela comenta... Quando ela é inocente. Exatamente, quando ela publica aquilo que não ocorreu. Né? Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que discute a mídia e as denúncias e também a censura sobre a mídia. Doutora Márcia Cunha, esse amadurecimento da imprensa, de se cercar de todos os cuidados, de ter um apoio, um suporte técnico, jurídico, não é? Faz com que realmente as críticas da imprensa sejam mais contundentes. E isso tem levado alguns juízes a posições, digamos, a atitudes corporativas em defesa de colegas, não é? Temos recentemente um caso absurdo. O grande repórter investigativo da Folha, Frederico Vasconcelos, e a Folha de São Paulo foram condenados a pagar uma multa de 1 milhão uma indenização de 1.200.000, algo assim, porque pela uma série de reportagens muito bem fundamentadas sobre o juiz Maslum, lá de São Paulo. Não é? Quer dizer, aparentemente, tudo indica que foi digamos, uma decisão corporativa, né? Solidariedade corporativa. Como é que a senhora vê isso? Quer dizer, a imprensa pretendendo cumprir o seu papel e de certos juízes, sentindo-se sitiados, eles se aproximam e criam esse grande entrave à democracia brasileira, né?
Bom, em primeiro lugar, essa coisa do corporativismo é uma coisa um tanto quanto humana. E funciona tanto para um lado, para dar altas indenizações, como para dar baixas indenizações. Eu tenho um colega agora que ajuizou uma ação contra um grande jornal e a condenação dele foi de R$30 mil. Quer dizer, aí o colega que o julgou, com medo de, às vezes, ser taxado de corporativista, condena a uma indenização bastante baixa, né? Então, o corporativismo também tem as duas faces, né? E quem está tendo um papel muito importante na regulação das indenizações por dano moral, porque elas não têm um padrão como a pena, para quando a gente vai condenar alguém por roubo, você tem limites para trabalhar. O dano moral, não, você não tem absolutamente padrão de números nenhum. Então, teoricamente, o juiz pode dar quanto ele achar que deve dar e o outro dá metade, dá um 10%. Então, quem está com esse papel de estabelecer alguns parâmetros é o STJ. Ele está tentando arduamente estabelecer. E nos recursos extraordinários, nesses casos em que as indenizações ultrapassam um determinado limite do razoável, ele tem trazido o valor das indenizações para um patamar aceitável e mais justo, né? E nós herdamos isso, lamentavelmente, dos Estados Unidos, onde as indenizações por dano moral são absolutamente extraordinárias. E estamos adaptando isso e ajustando isso para a nossa realidade. Esse papel é um papel do STJ e que tem feito com bastante competência. O Rodrigo Rangel tem aqui uma pergunta dirigida a você pelo Laureano Arantes, de São Paulo. Ele pergunta, ele constata e pergunta também o fato da família Sarney ser dona de empresas de comunicação não é um paradoxo quando exigem, ou estabelecem ou forçam a criação de censura à imprensa? É um grande paradoxo, sim, Laureano. E com um detalhe, eu passei algumas semanas no Maranhão durante a apuração dessas matérias e houve casos em que você estava lá na porta esperando alguém para conversar e no dia seguinte aparecia uma foto sua nos veículos da família, sabe? A família Sarney não apenas foi à justiça e conseguiu censurar um jornal, como ela usa dos seus veículos de comunicação no Maranhão para se proteger também e para atacar aqueles que de alguma forma a incomodam, sabe? Houve uma situação em que eu estava na porta da casa da governadora Rosiana Sarney, no Calhau, e um fotógrafo oficial do governo foi lá e me fotografou a mim e ao meu fotógrafo, o Celso Júnior. E no dia seguinte a foto estava lá no blog, sabe, com um texto nos atacando, enfim, essas coisas acontecem no Maranhão.